O que acontece quando uma nação inteira morre? O antigo livro de Dois Reis conta essa história. A história da queda não de um, mas de dois reinos. Mas no meio da ruína, ele também deixa um vislumbre de esperança. Vamos mergulhar nisso. Olha, para a gente entender bem este livro, é preciso esquecer a ideia de uma simples crônica histórica. A melhor forma de ler Dois Reis é como o que ele realmente é: um obituário. Isso mesmo, um obituário para duas nações. E como todo obituário, ele responde algumas perguntas cruciais. Primeiro, de quem é a história que está sendo contada? E, talvez o mais importante, qual foi a causa da morte? Ok, vamos abrir esse arquivo então. A certidão de óbito desses reinos cobre um período bem longo, cerca de 300 anos de história. E a causa da morte que aparece registrada vez após vez é uma só: a quebra de uma aliança. Uma desobediência que, como a gente vai ver, levou diretamente ao exílio. O nosso obituário começa com o primeiro caso, o Reino do Norte, Israel. E a história deles? Olha, é uma verdadeira espiral descendente que leva a um ponto de onde não dá mais para voltar. Mas o mais trágico de tudo é que eles foram avisados. E muito. Enquanto a liderança se afundava em corrupção, profetas como Eliseu operavam milagres extraordinários. Eram como flashes de luz naquela escuridão toda, lembretes do poder que eles estavam simplesmente abandonando. Só que não adiantou. Esses sinais foram totalmente ignorados. A idolatria e a rebelião não eram mais atos isolados, tinham se tornado um modo de vida. Eles trocaram a aliança que tinham por deuses vazios e essa escolha selou o destino deles. E essa trajetória de autodestruição tem uma data marcada para o fim, o ano em que a conta finalmente chegou. Em 722 a.C., o Império Assírio veio com tudo e varreu o reino. Eles não só conquistaram a capital, eles deportaram o povo e, de forma brutal e eficiente, simplesmente apagaram Israel do mapa. E o autor não deixa nenhuma dúvida sobre o motivo. Como diz o texto, eles não deram ouvidos, mas endureceram a sua cerviz. Ou seja, a causa da morte registrada neste obituário foi uma teimosia autodestrutiva. Bom, com a queda do norte, seria de se esperar que o reino do sul, Judá, aprendesse a lição, certo? Pois é, mas a sua história é ainda mais dramática. Uma verdadeira montanha-russa de fé e rebelião. O destino de Judá foi uma constante oscilação. Em alguns momentos, surgiam reis bons como Ezequias e Josias, que traziam reformas e picos de esperança. Mas logo em seguida vinham reis perversos como Manassés, que arrastavam a nação para abismos de maldade, tornando a queda quase inevitável. E mesmo os melhores esforços desses reis bons não foram suficientes. O estrago de gerações de más escolhas, especialmente o dano causado por Manassés, era grande demais. O reino estava numa trajetória de colisão e a queda era só questão de tempo. E é aí que a gente chega ao capítulo final deste obituário, o golpe de misericórdia, que veio de uma nova superpotência mundial, a Babilônia. A morte de Judá não foi instantânea. Foi um processo lento e agonizante que aconteceu em 3 ondas de invasão. A cada onda, um pedaço da nação era arrancado, enquanto a Babilônia apertava o seu cerco. E esta é a data que marca o fim de tudo. O ano da catástrofe final para o Reino do Sul. Em 586 a.C., Jerusalém finalmente cai, e com ela, o símbolo máximo da sua aliança e identidade, o Templo de Salomão, é reduzido a cinzas. Era, sem dúvida, o fim de uma era. Mas espere um pouco. Justamente quando a história parece terminar em escuridão total, o autor inclui um último e curioso detalhe, bem no finalzinho. No meio da escuridão do exílio, décadas depois da queda, algo inesperado acontece. O rei cativo de Judá, Joaquim, é libertado da prisão. E mais do que isso, ele recebe um lugar de honra na corte do império que destruiu sua nação. Por que isso? Esse pequeno ato de misericórdia, que parece um detalhe, é tudo. Ele significa que a linhagem real de Davi, de onde se esperava um futuro rei restaurador, não foi extinta. É um fio de esperança quase invisível, uma pequena semente de vida deixada ali, no meio dos escombros. E é assim que o livro de Dois Reis termina. Não com uma resposta, mas com uma pergunta poderosa que fica ecoando. O que sobrevive quando tudo parece perdido?
Fica esse pequeno vislumbre de esperança, nos forçando a pensar no que pode, afinal, nascer das cinzas.